Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que o Senhor Jesus realmente possa nos alegrar cada dia mais, porque Ele tem cuidado de nós. Então nós temos que estar alegres verdadeiramente e lembrar que tudo vem ao tempo certo, amém? Como aqui em Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder o que tempo e guardar o tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazerem bem na vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é o dom de Deus. E sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. De Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa do Filho dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e do pó todos o tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra, assim que tenho visto que não há coisa mesmo melhor que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Aqui o Senhor Jesus quer que nós estejamos bem, os ouvidos bem atentos e entender e compreender que tudo tem um tempo para todas as coisas na nossa vida. Há um tempo de tudo, como aqui está dizendo claramente, né? Há um tempo. Deus ele teve um tempo, 6 dias ele preparou a terra, construiu a terra, construiu os mares, o sol, o vento, tempestade, terra, né? Fez o sol, fez a lua, fez o dia, fez a noite, tudo teve um tempo para Deus preparar. Em 6 dias, no 7º ele descansou. Assim é nós também, né? Ele nos criou. E no momento que ele nos criou, ele tem um tempo. Ele teve um tempo e um propósito. E nós temos que ter um propósito debaixo do céu. O propósito de servi-lo, de adorá-lo, de buscar sua face, de estar em sua presença. E tudo dá graças ao Senhor, independente da situação. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer, um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Aquilo que você plantou para você colher, o que você tem plantado para colher.
Não digo só de alimentos, de fruta, de verdura e legume, quem tem a terra para plantar. Mas o que você tem plantado no teu coração de bom, de objetivo, de agradável, né? Porque se você plantar ódio, rancor, ciúme, inveja, sentimentos ruins, em todos os áreas e todos os sentidos, você vai colher essa maldade. Se você plantar alegria, paz, refrigério e plantar coisas boas na sua alma, no seu coração, você vai plantar e você vai colher as coisas boas na sua vida. Por isso que tem um propósito, né? Qual é o propósito que você tem na tua vida? É de vencer, crescer em espírito e em verdade com o Senhor Jesus e ao mesmo tempo colher essas coisas boas, futuras, né? Com propósito, você estudou, você se formou e você trabalha na área que você se formou. Você plantou isso, você está colhendo isso hoje. Se você plantasse as coisas ruins, você não estaria tendo a profissão que você tem. Se nós não estudássemos, se nós não fizermos uma faculdade, a gente não vai colher a faculdade. A gente não vai fazer, não é assim? Então nós temos que ter um tempo para tudo. A gente se preparou para aqueles estudos, para aquela profissão. E se nós não estudarmos para aquela profissão, nós também não temos tempo para colher essa profissão. Né? Então é por isso que diz, aonde você plantou, né? Então o que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta alegria, paz e refrigério e união, comunhão, nós vamos colher tudo isso. Se nós colhemos a inveja, o ciúme e o ódio, vamos colher o ódio, né? Todos os sentimentos ruins. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Nós temos que se preocupar em edificar o nosso tempo, os nossos dons espirituais que Deus nos deu e usar conforme o Senhor nos deu. Então o Espírito de Deus, ele aqui está perguntando para nós, a gente prefere matar, roubar e destruir ou a gente prefere realmente colher e edificar? Edificação, para honra, para exaltação do nome do Senhor sobre a nossa vida. É tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Há um tempo que a gente chora, que às vezes a gente perde um parente, perde algo que a gente conquistou, ou que a gente, né, teve bastante gostávamos, né, como eu perdi minha mãe, perdi meu pai, enfim. É um tempo que a gente chora. Há um tempo que a gente tem que chorar na presença do Senhor Jesus para mover o coração do Senhor. Né? Ele sabe o que a gente está pensando, ele sabe o que a gente está desejando, ele sabe o que a gente está desejando no nosso coração, mas ele quer ouvir de nós. E muitas vezes as lágrimas falam mais do que uma palavra. E será que você e eu temos que chorar diante do Senhor Jesus? Será que nós estamos buscando a face do Senhor para chegar um tempo que a gente até chora na presença de Deus? Há um tempo de rir, um tempo de plantear. Há momentos que a gente só dá risada na nossa vida. Né? Tem tempo de plantear todas as coisas, né? Plantear de choro, de alegria, né? E a gente salta de alegria. Quando a gente salta, quando Deus nos usa, eu amo quando Deus nos usa de todas as maneiras que dos dons que Ele me concedeu. E a gente se sente leve, a gente se sente, né, sem o pé no chão quando Deus me usa. Não sei você, mas quando Deus me usa, eu não sinto nem meus pés no chão. Né? A gente fica como saltando de alegria o tempo todo. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Há um tempo de você espalhar toda a palavra de Deus em todo lugar, por onde você passar. Há um tempo que essas palavras vão fazer um efeito nas vidas que você plantou. Né? Há um tempo para todas as coisas. Né? Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar. Então é a mesma coisa, você planta a palavra do Senhor em vários lugares. É um tempo que você vai colher, ou vai saber que alguém colheu, né? Daquilo que você fez para o Senhor, através da sua vida. Há um tempo de abraçar e um tempo de afastar-se de abraçar. Às vezes a gente não abraça quem está perto de nós. Há um tempo de abraçar e um tempo de não estar abraçado com ele. Né? Nós temos que estar sempre com o Senhor. Tempo de buscar e tempo de perder. Tem momentos que a gente busca a face do Senhor Jesus e busca todos os nossos projetos, nossos sonhos, a gente busca para realizá-los. E tem um momento de perder. A gente perde as coisas. Há um tempo, né? Eu, por exemplo,
eu trabalho como faxineira e trabalho como cuidadora. Há um tempo que eu estou trabalhando, tem tempo que eu não estou trabalhando, né? Porque não é todo dia que chama, não é todo tempo que tem, né, o serviço. A mesma coisa acontece com todas as coisas, espiritualmente e não espiritual, né? Há um tempo de ter e um tempo de não ter, né? Por isso que a gente tem que plantar, buscar fazer o Senhor constantemente para estar plantando e para colher diante do Senhor. Quando a gente fala de dízimo e oferta, a gente está plantando na semente na presença do Senhor Jesus. E a gente vai colher, né, com os dons, com a vida financeira, nossa muda, né, ao tempo de Deus. E você vai ver que você não está deixando de receber as coisas. Tudo que você quer dentro do seu lar, você está conquistando aos poucos. Mas por quê? Você está sendo obediente, né, colhendo e dando ao Senhor a sua parte. Né? Como a palavra do Senhor diz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, se você não dá o que é de Deus, e só dá o de César, que é pagar as contas, aí está errado, está diante, está contra a palavra. Está dizendo que ser obedientes, com os sentimentos. Né? Como aqui também tem tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tem um tempo de se rasgar e se rasgar na presença do Senhor. Esquecer quem está à tua volta e se rasgar diante do Senhor Jesus. Falar tudo que sente, tudo que está na tua alma, sedenta, precisando falar com Deus, desabafar com os teus sentimentos. E o tempo de cozer, que é o tempo de que você está colhendo, que você está, sabe, está vivendo aquele momento, né? Com tudo que você plantou diante de Deus. Em tempo de estar calado, tempo de falar. Tem tempos que você observa tudo em sua volta, dentro da tua casa, em todos os áreas, em todos os sentidos, em todas as coisas, e só fica observando em silêncio. Como Jesus trabalha no silêncio, ele se cala e trabalha no silêncio com nós somos assim também. Melhor se calar do que falar demais, né? Há um tempo que você estará preparado para falar. E o tempo de falar vai chegar. Né? Se você falar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está realmente, não só na presença de Jesus, mas diante de um homem, de um ser humano, falar o que você pensa. Tempo de amar e tempo de aborrecer-se, tempo de guerra e tempo de paz. Tem um tempo que você ama quem está do teu lado, que ama tudo e todas as coisas. Mas tem momentos que você fica aborrecido com as coisas. Mas não é porque você está vivendo um momento de aborrecer-se que você vai deixar de tratar as pessoas bem. Que você tem que deixar de amar as pessoas. Aí você tem que procurar, mesmo que você esteja num momento de aborrecimento, será que você vai ficar só nessa guerra? Botar a vontade do inimigo de guerra, de luta, de discórdia dentro da tua casa, dentro da tua vida? Ou procurar mesmo nessa situação adorar a Deus e procurar ter a paz? O que o Senhor está fazendo aqui? A vantagem tem eu trabalhando naquilo que trabalho. Nós temos que ter vantagem. A vantagem é o quê? De ter a colheita. Qual é a colheita? A colheita de receber e comprar, fazer as coisas que você deseja na sua vida. Em todos os sentidos. No teu lar, fora do lar, em tudo. É um prazer que você tem naquilo, porque você trabalha para receber e para ter aquilo. Tenho visto o trabalho de Deus que deu aos seus filhos homens para com ele afligir. Qual é o trabalho que Deus tem dado? O chamado. Né? Quando no momento você levanta a mão para Jesus e fala, Senhor, eu te aceito como o único salvador da minha vida. E você vai habitar na casa dele todo o tempo. E você vai fazer o que ele te revelar. E aquilo que ele te orientar. Porque não é mais você que manda em você. É o Espírito de Deus que está dentro de você que manda em nós. É ele que nos conduz. E o trabalho é o quê? De pregar. De estar na obra. Né? E de pregar o evangelho. Jesus chamou 12 homens para dar com ele. Assim eu e você temos que conversar com 12 pessoas e ser como Jesus, plantar. Então você tem que colher. Mas para você colher as pessoas para Jesus, você tem que plantar esses corações a palavra. E o tempo do Senhor vai estar andando na obra.
Então tudo tem propósito. E Deus chamou nós para o trabalho da obra. Qual é o teu chamado? Pergunta a Deus qual é o seu chamado, mas pratique conforme o seu chamado. Cuide da obra, em tudo dentro da casa do Pai. Não só em uma área, em tudo. Né? Todo o corpo de Cristo, andando junto e fazendo junto, a obra cresce. Agora, se dentro da obra haver esses sentimentos ruins, inveja, ciúme, intriga, confusão, mexerico, leve trás contra um irmão, como será que o corpo do Espírito Santo está? Como é que a obra vai crescer? Né? O pastor vira bispo e apóstolo e assim vai crescendo. Mas todos numa só comunhão, numa só união. Senão não tem como Deus agir. Mas nós temos que pedir direção de Deus, porque a obra de Deus tem que crescer. É isso que Ele está chamando a gente aqui no versículo 10. É para o trabalho dentro da obra. E nós temos que fazer aquilo que o Senhor apraz, de levar a palavra dEle, de pregar o Evangelho, de honrar o nome do Senhor Jesus. E o Senhor diz aqui, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O princípio e o fim, quem criou foi o Senhor. E Ele nos chamou para a grande obra. E Ele às vezes diz uma palavra dele, uma passagem, que eu agora não lembro onde está escrito, mas diz que nós faríamos obras maiores e melhores que Ele, mas através do Espírito Santo de Deus. E será que nós estamos agindo conforme Deus nos deu? Né? Pregando o Evangelho, fazendo, porque quando Ele fala que todo formoso o seu tempo, todo é formoso no tempo de Deus nas nossas vidas. E o Senhor plantou no nosso coração todas as coisas. Mas nós temos que saber o que a gente vai pôr mais no nosso coração. Se é a vontade mais nós e do mundo, ou as vontades do Senhor sobre as nossas vidas. Né? Aí possa descobrir a obra que Deus fez. A obra que Ele tem feito nas nossas vidas. A gente possa ver o que Deus tem feito em nós. E como Ele nos usa. E nós deixarmos o Espírito de Deus nos usar. Né? Não entrar no erro. Né? No pecado. Né? O pecado não é só, né, a prostituição. É realmente desejar coisas que não são suas. Tocar naquilo que não é teu. Pensar no ruim. Né? Cuidado com o que pensa. Eu tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem o bem na sua vida. Nós temos que nos alegrar e fazer o melhor para nossas vidas, para a vida de cada um ao nosso derredor. E cuidar das coisas do Senhor. Também que todo homem coma e beba, goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Né? É um dom que Deus nos deu. Então nós temos que saber cuidar, saber zelar e não perder. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve lhe tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Nós temos que ter temor ao Espírito Santo de Deus. O zelo pela palavra. Ninguém pode tirar uma vírgula e tirar uma palavra da Bíblia. E ninguém pode acrescentar uma vírgula e muito menos uma palavra. Né? Como o mundo já está fazendo. Né? Já está querendo trocar a Bíblia, acrescentar coisas que não existem. Né? Porque não existe. Deus condena o pecado. Homem com homem, mulher com mulher. Essas áreas, Deus condena. Então nós temos que saber onde a gente está ensinando o caminho aos nossos filhos. Né? Deus, Ele realmente, Ele dá tudo para nós. Mas nós temos que ter discernimento. E se a gente não tem, a gente tem que pedir a Ele sabedoria e discernimento. Para que nós possamos fazer aquilo que é o melhor para nós e para a nossa casa e para a vontade do Senhor em nossas vidas. Né? Que Deus não quer se desagradar de nós. Né? Nem deixar de nos abençoar. Mas cuidamos nós. Né? De tudo quanto Deus tem dado. E ter temor diante do Senhor. Né? Como ele aqui no 14 diz, eu sei de tudo quanto Deus
faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então temos que ter temor da palavra, aquele que te chamou, né? E cuidar e zelar da palavra de Deus, o chamado que ele nos deu. E o que é que já foi, e o que há de ser, também já foi. O Deus pede conta do que se passou. Nós não podemos esquecer de onde ele nos tirou, né? Do que a gente foi no passado antes de aceitar Jesus. A gente tem que lembrar todos os dias de tudo que ele nos livrou, de tudo que ele nos tirou. E lembrar de ter temor de Deus. E lembrar que ele é capaz de todas as coisas sobre nós, né? O que foi e o que há de ser sempre será a vontade de Cristo, primeiramente. Também já foi. Deus pede conta do que se passou. Então Deus pede nossa conta do que a gente tem feito diante dele. Será que nós estamos fazendo realmente a vontade dele conforme ele quer? Da maneira que ele deseja? Será que ele está realmente lendo a palavra e tendo discernimento mesmo para pregar e falar? Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Quantos não têm realmente escolhido, infelizmente, a infidelidade, as coisas erradas, do que a verdade? Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. A verdade do Espírito de Deus é você ter uma palavra também diz assim, o servo de Deus deve ser sim, sim ou não. Então se você falar, eu vou te fazer isso, você deve cumprir aquilo que você falou para aquela pessoa. Se você disser, eu vou lá na igreja cooperar com você, e você ir realmente na igreja cooperar mesmo com aquela pessoa. O que você falar de sim para alguém, seja quem for, cumpra com a sua palavra. Né? Jesus, ele cumpre a palavra conosco, né? E ele quer que nós sejamos obedientes também. Mas se nós não vigiarmos, a gente peca. A gente peca. E nós temos que saber, guardar a nossa boca. Guardar realmente a vontade de Deus. Se eu falo, sim, eu vou lá limpar a igreja, eu vou limpar a igreja. Se eu não falar que não vou limpar, eu não vou limpar. Só é um exemplo, tá, igreja? Mas assim, nós temos que dar a palavra. Quantas pessoas, às vezes, falam algo para mim, para você e não cumprem? Ou que você não cumpriu, ou eu que não cumpri com alguém. Nós temos que vigiar que isso também vira pecado. Que a palavra de um crente, essa sim não diz uma palavra do Senhor, né? E aqui também diz, o que há de, versículo 16, vi mais debaixo do sol lugar juízo e impiedade, né? Isso que eu acabei de explicar. Aí o versículo 17, e disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda obra. Se disse o meu coração, o nosso coração, onde fica tudo guardado, né? Deus julgará o justo, vou voltar aqui. Deus julgará o justo e o ímpio. Então, o justo é pelas obras, pela sinceridade, pela honestidade, né? Que Deus prova a gente, para ver se a gente vai ser honesto. Nós temos que ser honestos com Cristo e com todos nós, com nós mesmos e com as pessoas. Então, Deus nos testa, quiser ser fiel. E o ímpio é aquele que, infelizmente, muitas vezes erra. Por quê? Faz as coisas erradas. Aí mente, faz as coisas que não agradam a Deus. Então, tudo vai ser julgado. Porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Há tudo para uma obra do Espírito Santo de Deus através da sua vida. E a obra de Deus nas nossas vidas, na vida das pessoas. Ou não. E tudo isso fará o Senhor. E tudo completará. Então nós temos que entender que o Senhor, ele está trabalhando e que ele vai fazer a vontade dele todo o tempo. Então nós temos que vigiar e orar diante do Senhor
Porque o Senhor, Ele está realizando e fazendo a vontade dEle sobre as nossas vidas. Amém? Porque Ele tem esse tempo. Então vamos procurar obedecer essa vontade do Senhor, porque tudo vai se cumprir no tempo dEle. Disse eu no meu coração, é para a causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque nós vamos para o céu ou para o inferno, dependendo do caminho que você está escolhendo na tua vida. Assim os animais a mesma coisa. É tudo para todo mundo. Porque sucede aos filhos dos homens, e isso mesmo também sucede aos animais, né? Aí vem aqui. Isso mesmo também sucede. Na coisa ali sucede. Como morre um, assim morre o outro. Assim tem o mesmo fôlego. Vantagem do homem sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Todos vão morrer, ressuscitar ninguém, né? Só vamos todos presos para o mesmo lugar. Todos para um lugar, todos são pó e de todos se tornarão ao pó. Então nós somos pó e do pó a gente vai voltar. Ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Todos são pó e pó vão voltar, né? Nem o grau espiritual que nós temos vai contar. Entendeu? Todos somos iguais diante de Deus. Quem adverte o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, ou o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Ninguém. É só o Espírito Santo de Deus que sabe. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ninguém sobe. Ninguém vai ver. No momento que Deus te recolheu, nos recolher, nós não vamos ver mais nada. Não vamos ouvir mais nada. Então nós temos que ter esse entendimento. A palavra do Senhor Jesus, ela realmente é única. Ou subimos para o céu, ou vamos para o inferno. Só tem esse caminho. Esses dois caminhos, não tem outro. Escolha a sua vontade de Deus sobre a tua casa. Vigia o que tu queres. Vigie todo o tempo, para que o nome do Espírito de Deus seja exaltado, glorificado e honrado todo o tempo em sua vida. Amém? Deus abençoe todos. Em nome de Jesus.